Olá, meus amados irmãos e irmãs. Eu quero te cumprimentar com a graça e a paz de Cristo Jesus. E dizer que mais uma vez é um grande privilégio estarmos juntos aqui. Espero encontrar você bem, com saúde. Em tempos de pandemia é muito importante, podermos nos ver novamente. Por isso, o privilégio. Hoje eu quero compartilhar com você mais um trecho da Palavra de Deus e seus ensinamentos para cada um de nós. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus no Novo Testamento, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Faremos a leitura do capítulo 12, do verso de número 9 ao 21. As virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. As epístolas do apóstolo Paulo, ela tem a maioria delas esse cunho práticos, de ensinamentos práticos para o nosso dia a dia. E aqui especificamente ele traz para nós um conselho, uma orientação acerca da importância e do significado do que é um verdadeiro amor um pelo outro. Paulo traz para nós uma reflexão de um amor fraternal. Aquele amor que você tem por uma pessoa muito querida e que, independente do que ela faça, você a ama. A maioria de nós sabe que o ser humano, ele sempre tem a tendência a ter um amor interesseiro, um amor condicionado, um amor que depende do que o outro faz para que a gente ame. E o apóstolo Paulo ele vem justamente falar sobre isso. E essa mensagem ela é muito pertinente para os últimos tempos. Aliás, ela sempre foi para a humanidade, mas hoje ela se faz muito importante para cada um de nós. Porque é uma mensagem que vem falar sobre esse amor que independe do que o outro é para você. E justamente nesse cenário em que nós estamos vivendo de uma desunião política, de uma desunião de etnia, porque a gente costuma falar em raça, Mas no meu entendimento a raça, ela só existe duas, que é a raça humana e animal. Então, diante desse entendimento que eu tenho, dessa compreensão que eu tenho acerca da humanidade, a raça é humana, mas infelizmente nós temos visto, nós temos ouvido e nós temos presenciado essa desumanidade, essa falta de amor, de respeito, de consideração, de admiração um pelo outro.
Então, esse ensinamento do apóstolo Paulo, ele vem trazer para nós essa ideia de um amor fraternal. O próprio Jesus nos ensinou o significado do verdadeiro amor um pelo outro. O segundo e maior mandamento de Deus para nós é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós amamos a nós mesmos. É interessante que nós estamos sempre buscando coisas para a nossa vida. Nós buscamos a Deus e pedimos a Deus para que nos ajude. Na última semana eu falei sobre a esperança. E a esperança é você esperar que Deus mude o cenário da sua vida, seja a área qual for. É você esperar para que Deus faça uma transformação na sua vida. Então a esperança é isso, mesmo diante de um cenário desfavorável, nós acreditamos que Deus tem poder para mudar a realidade que estamos passando ali na ocasião. Mas é tão contraditório quando nós pedimos para que Deus nos ajude, pedindo para que Deus traga algo de bom para a nossa vida, quando nós não fazemos isso pelo outro. Será que é justo, meus amados irmãos e irmãs, nós nos colocarmos na presença de Deus e pedir para que Deus nos ajude, nos acolha, para que Ele derrame a sua misericórdia sobre a nossa vida, quando nós não temos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de sermos misericordiosos, ou o termo que a modernidade tem usado, né, a empatia, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro por algum momento e conseguir compreender a dor que o outro sente. Nós somos egoístas, né, por natureza. Nós pensamos sempre no nosso próprio bem, no que é bom para cada um de nós. E dificilmente nós paramos para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nesse versículo, mais especificamente, acaba até sendo natural quando nós choramos com os que choram, porque a natureza humana, apesar de corrompida, apesar de egoísta, egóica, egocêntrica, é meio que natural quando nós vemos uma pessoa sofrer e sentirmos um pouco disso. Principalmente se essa pessoa fizer parte do nosso meio familiar ou do nosso núcleo de amigos. Mas quando nós falamos de se alegrar com os que se alegram, acaba sendo um pouco mais difícil por conta desse mal que o ser humano tem. Essa coisa da inveja e dos ciúmes. Mas o apóstolo Paulo, ele vem falando para nós que nós devemos ter esse sentimento de amar o outro. Então ele diz que o amor seja sem hipocrisia, de tal maneira que você deteste o mal. Quando você detesta algo, o que você faz? Quando eu detesto alguma coisa, quando eu não gosto de algo, eu procuro fazer o possível e o impossível para me afastar disso. Então, o apóstolo Paulo diz: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, tudo aquilo que traz para cada um de nós, para o nosso sentimento, esse sentimento de algo ruim, de algo mal, o apóstolo Paulo diz: deteste isso, tire isso da sua vida, afaste isso de você, porque o amor verdadeiro, ele deve ser um amor sem hipocrisia. Ele diz: apegue-se ao bem e se esforce, faça de tudo para se afastar do que é mal e se aproxime do que é bom. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ele está dizendo para nós que nós nos coloquemos em segundo plano e coloquemos o outro em primeiro lugar. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então o apóstolo Paulo nos diz para não sermos remissos, relaxados com as coisas de Deus, mas sermos fervorosos quando nós falarmos do amor desse Deus que nós servimos. Igreja, nós precisamos proclamar o amor desse Deus, desse Jesus que morreu por cada um de nós. Nós precisamos falar em alto e bom som como esse Deus é poderoso para mudar tudo o que está acontecendo. Então ele diz para sermos fervorosos de espírito,
Regozijai-vos na esperança e sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Regozijarmos na esperança, né? É aquilo que nós falamos a semana passada, é acreditar que Deus pode mudar tudo para que nós possamos ficar firmes, acreditando, sedes paciente na tribulação. O Senhor Jesus disse, Ele nos orientou que nesse mundo nós teríamos aflições, nós teríamos tribulações, tudo que nós passamos não é novidade, o Senhor nos orientou. Assim como Jesus sempre nos orientou acerca de tudo que iria acontecer, o grande problema é que nós nos esquecemos. Então, quando nós passamos por um momento de dificuldade, parece que aquilo é uma novidade da nossa vida. Mas o Senhor falou, no mundo tereis aflição. Mas é importante que a gente persevere, que a gente acredite que é um momento e que é uma fase e que tudo isso vai passar. Nós precisamos acreditar que esse mundo, ele vai ter sim. Essa pandemia, ela está devastando, destruindo vidas e famílias, roubando dos lares das pessoas, as pessoas amadas e queridas, mas nós sabíamos que isso iria acontecer. Esse mundo que nós vivemos é um mundo maravilhoso para se viver. Deus preparou e criou coisas maravilhosas para cada um de nós, mas ainda assim, Ele disse que aqui não é o nosso lar eterno. Então, aqui nós teremos sim dificuldades, lutas e tribulações. Por isso que nós precisamos ter esperança de que a nossa vida ela não se limita só a esse espaço, só a essa terra. Eu sei que muitas vezes é fácil falar para uma pessoa que perdeu alguém que a vida não se acaba aqui, que a vida não se encerra aqui, porque nós somos apegados uns aos outros. As pessoas que nós amamos, nossos entes queridos, nós não queremos perder. Mas nós precisamos acreditar que a vida ela é temporal aqui nessa terra e que ela não se limita somente a esse espaço. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olha como isso é importante. Abençoar aquela pessoa que te ofendeu, que te magoou, que te decepcionou. Será que nós temos a capacidade de seguir esse ensino prático do apóstolo Paulo? Abençoar aquela pessoa que te persegue? Talvez não seja fácil. Eu acho que não é fácil, mas é o melhor conselho para nós. Abençoa aquele que te magoou, ao invés de amaldiçoar. Porque quando você amaldiçoa alguém e aquela palavra sai de dentro de você, o Senhor diz que a boca fala o que o coração está cheio, né? E aonde habita a luz, não pode habitar trevas. Que no nosso coração não tem esse sentimento de mal. Ainda que alguém nos faça mal, que nós possamos ter essa capacidade de ainda assim derramar bênçãos, né? Desejar bênçãos para a vida dessa pessoa. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. É isso. É olhar para o outro e saber perdoar, deixar o orgulho de lado. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos, e se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Nós precisamos, no que depender de nós, do que depender de cada um de nós, desejarmos o bem, praticarmos o bem. Às vezes nós corremos para as redes sociais e nós despejamos tudo aquilo que está dentro de nós. Eu sei que o momento é de revolta por várias coisas. Estamos sim revoltados por coisas que nós temos presenciado e que magoou o nosso coração. Aquele ser humano, aquela pessoa que tem essa capacidade de ser misericordioso, de sentir empatia pelo outro, se sente sim ofendido, decepcionado e arrasado por tudo que está acontecendo. Mas não nos cabe ofender ao outro, ofender ao próximo. O apóstolo Paulo, como nós acabamos de ler aqui, ele nos orienta. Não pague o mal por mal. Não faça isso, ao contrário. Então,
Quando nós desejamos o mal para o outro, quando nós pagamos o mal com o mal, nós estamos fazendo totalmente o contrário do que Cristo nos ensinou. E se nós queremos ser pessoas melhores, nós precisamos ter o caráter de Cristo. Não é fácil? Eu sei que não é, mas nós precisamos nos esforçar para ter o caráter de Cristo, para sermos como Cristo. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Então é isso que nós precisamos fazer. É justamente buscar da parte de Deus essa mudança de caráter, essa semelhança com Jesus. É isso que nós precisamos moldar em nós. Então no verso de número 9 ele vai falar que o amor ele deve ser verdadeiro, que nós devemos abrir mão de nós para servirmos ao outro no verso de número 10. No número 11, falar do amor de Deus, ser perseverante diante das dificuldades das lutas, não amaldiçoar o nosso irmão, mas abençoar o próximo. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós amamos a nós mesmos. Portanto, a partir do momento que nós compreendemos que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós deveríamos fazer um exercício de olhar para o outro sendo parte de Deus. Cada um de nós vivendo uma experiência aqui nessa terra permitida por Deus. Eu sei que tem pessoas que nós olhamos e que não merecem o nosso respeito, não merece a nossa admiração. Mas o Senhor pede para que nós olhemos para essas pessoas e que nós as amemos com um amor verdadeiro, fraternal, sem interesse e sem julgamento. É fácil? Claro que não, mas se está nas Escrituras é porque o Senhor sabia que a humanidade precisaria desses conselhos e dessas orientações. Não é fácil viver, não é fácil conviver, mas nós precisamos moldar a nossa mente, o nosso caráter e nos tornarmos pessoas melhores. De nada adianta, meus amados irmãos, nós conhecemos o que está escrito nas Sagradas Escrituras e nós não exercitarmos e nós não mudarmos isso. Se nós não praticarmos, se nós não fizermos isso diariamente, mudar esse nosso comportamento. Eu sei que muitas vezes nós olhamos para situações de pessoas que despertam em nós a nossa ira e nós nos sentimos furiosos e desejamos o mal para aquela pessoa. Eu não sou diferente de você, você não é diferente de mim e seria hipocrisia da minha parte dizer que eu não me iro? Claro que sim. Mas no mesmo instante eu volto e peço perdão para Deus porque eu não quero ter esse sentimento dentro de mim. Ainda que pessoas despertem isso em mim. Mas eu quero ser melhor a cada dia. Eu não quero decepcionar o meu Deus. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade que mora dentro de mim e mora dentro de você. E como eu disse, um coração que habita a luz, que é o Espírito Santo de Deus, ele não pode habitar trevas, que é o sentimento de mal. Quando nós damos lugar para o mal em nossa vida, para esse sentimento, nós estamos dando ponto para o inimigo. Nós estamos fazendo com que o mal cresça dentro de nós e que o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus, diminua dentro de nós. É um exercício que nós precisamos praticar. Eu não estou falando que é fácil, não. Porque todas as vezes que eu sento para meditar na palavra de Deus e compartilhar com você a palavra de Deus, tudo isso eu procuro exercitar em minha vida, eu procuro viver isso. Nós não somos melhores uns do que os outros, mas nós precisamos buscar sim ser melhores a cada dia. Não melhor do que o outro, mas melhor do que eu fui ontem. Que a Tatiana de ontem fique no passado e que a de hoje aproveite a oportunidade que Deus me dá de mudar o meu caráter, de ser uma pessoa melhor. O que eu queria compartilhar com você nesse dia era essa mensagem, uma mensagem de amor. O mundo já tem muito mal, nós não precisamos ter esse sentimento dentro de nós. Nós precisamos ser melhores, nós precisamos abençoar o próximo. O mundo já está cheio de maldição, de pessoas que desconhecem a palavra de Deus e amaldiçoam o próximo.
Aquilo toma uma proporção, aquilo vai reverberando na humanidade de tal maneira que se propaga e o ódio ele vai sendo espalhado e crescendo dentro de nós. E quando nós paramos e observamos, nós, povo de Deus, pessoas separadas para fazer a diferença, para ser luz, levar luz ao mundo. O Senhor nos chamou para isso, para ser luz do mundo. E o que é ser luz, se não iluminar aquele que está nas trevas? Ser sal é dar sabor para uma vida amarga, de pessoas amargas que não conseguem olhar para a vida e ver algo de bom. O Senhor nos chamou para isso. Deus não nos chamou para julgarmos uns aos outros ou ficarmos propagando mensagens egocêntricas, vaidosas, que vai fazer de nós pessoas, um erudito que sabe falar bem, que sabe escrever bem. Isso está abençoando alguém? Isso está fazendo diferença para a vida de alguém? Isso está mudando a trajetória de alguém? Esse comportamento que nós temos e que estamos tendo nas redes sociais faz diferença para a vida de alguém? Agrega valor? Você é relevante na vida de alguém? Eu tenho sido relevante na sua vida ou para a vida das pessoas que estão próximas de mim? Para a vida das pessoas que me ouvem? É isso que nós temos que pensar, meus amados irmãos e irmãs. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, nos aconselha e nos orienta a termos um amor verdadeiro, sem hipocrisia. Que nós possamos meditar sobre isso essa semana. Mais uma semana que se inicia. Que nós sejamos gratos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de mudarmos. A cada dia que você acorda e que eu acordo, é uma oportunidade que nós temos de nos transformarmos em pessoas melhores. Com a ajuda de Deus, eu creio que nós iremos conseguir. Para finalizar a nossa mensagem, eu quero encerrar com uma passagem bíblica do Evangelho de 1 João 3,18, que diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Que essa possa ser uma verdade na minha vida e na sua vida. Que nós não amemos somente de palavras, porque as palavras o vento leva, mas que nós amemos de atitude, de fato, como nós acabamos de ler. Que o Senhor nos abençoe. Eu te convido a fechar os seus olhos e a fazermos juntos essa oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, a Deus, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede e por essa mensagem, Senhor, de exortação que fala ao nosso coração. Nós pedimos a sua ajuda, ó Deus, para que o Senhor venha a nos transformar em pessoas melhores. Que nós possamos, ó Deus, ser verdadeiramente luz nesse mundo e sal nessa terra. Abençoa, Senhor, os teus filhos e filhas espalhados pela face da terra. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e derrame a cura sobre o nosso planeta. Que nós possamos, ó Deus, sairmos dessa pandemia melhores do que estávamos antes. Que nós possamos, ó Deus, aprender muitas coisas e principalmente a amar o nosso próximo com um amor fraternal, sem hipocrisia. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não te agrada e faça de nós, ó Deus, pessoas melhores. É isso que nós te pedimos e desde já nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nosso Deus e o nosso Pai derrame sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a nossa nação, sobre o nosso planeta, a paz, aquela paz que nós tanto precisamos, a paz de Cristo Jesus, que excede todo o entendimento. Que você tenha uma boa semana, na graça e na paz de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.